Olá, crianças! Bem-vindos a mais um dia na série Conexão Família. Vamos cantar os livros da Bíblia? Olá, pessoal! Você ama sua Bíblia? Ela é a palavra de Deus. Vamos cantar os livros da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e os 39 livros então do Velho Testamento a questão. Eu amo a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João e os 27 livros então do Novo Testamento a questão. E aí, crianças, todos animados para receber o presente que Jesus quer deixar na sua casa hoje? Vocês gostam de surpresa? É bom demais, né? Vocês gostam mais de surpresa de coisas ou surpresa de gente? Você sabe qual que é a diferença? É assim, olha, às vezes nós ganhamos de presente uma coisa que a gente queria muito ganhar. E às vezes nós ganhamos uma visita que a gente queria muito receber em casa. Na história de hoje, vocês vão ver que a surpresa de gente foi muito legal mesmo. E ela ainda veio trazendo um presente. Então, pegue a sua Bíblia e se conecte comigo agora em Lucas 24, de 13 a 30. E vamos ver quem vai nos contar essa história hoje? Olá, crianças. Tudo bem? Eu sou Cleopas. Eu fui um seguidor de Jesus. Eu vim aqui para contar para vocês sobre a visita de Jesus que ele fez à minha casa e o grande presente que ele entregou pra gente. Essa história é fantástica. Ela é sobre eu e meu amigo. E ela é a seguinte. Eu e meu amigo estávamos em Jerusalém quando Jesus foi crucificado. E estávamos muito tristes e também muito desanimados. Porque em nosso coração sabíamos que não tinha mais esperança. Parece que era o fim de todos os dias. E 3 dias após da morte de Jesus, nós decidimos voltar para nossa casa, que fica na vila de Emaús, que é exatamente 10 quilômetros de Jerusalém. E naquela época, todas as nossas viagens eram feitas a pé. Isso mesmo, a pé. E nós fomos caminhando e conversando com tristeza no coração sobre tudo aquilo que estava acontecendo com o Mestre Jesus. Porque em nosso coração já não tinha mais esperança que haveria libertação para o povo de Israel. Em nossa trajetória, caminhando, vimos um homem, parecia um viajante. Ele chegou até nós e perguntou sobre o que estávamos conversando. Paramos e, surpreendidos, como assim? Aquele homem não sabia o que estava acontecendo lá em Jerusalém? Parei e perguntei para ele: ei, por que você, sendo um morador de Jerusalém, não sabe o que aconteceu naquele lugar? Aquele homem chegou para mim e pediu que eu contasse para ele detalhes de tudo que tinha acontecido. Eu e meu amigo, então, abrimos o nosso coração e contamos para aquele viajante sobre Jesus, sobre o poder que tem Jesus, o poder que tinha Jesus. Também contamos sobre a morte de Jesus na cruz,
Contamos para ele que em nosso coração já não tinha mais nenhum pinguinho de esperança de libertação para o povo de Israel, porque a nossa única esperança estava morta naquela cruz. E também contamos para ele que haviam mulheres que falavam por aquela cidade que Jesus estava vivo, que ele havia ressuscitado e que no túmulo ele não estava mais. Também contamos para ele que alguns outros discípulos foram até esse túmulo, mas chegaram lá, não viram o mestre. Aquele homem então, depois que tudo contamos para ele, com muita calma, chegou e nos contou que tudo aquilo que aconteceu estava escrito nas Sagradas Escrituras. E que precisava acontecer, tinha que se cumprir. Aquele homem era um homem especial. Em nosso coração surgiu uma paz grande. E aquele homem ia andando conosco, e comentando, falando coisas grandes do Messias Jesus. E foi passando, e fomos caminhando e conversando, que perdemos o tempo passar. Quando olhamos, já estava de noite, mas estávamos chegando perto de casa. Então, chegamos e convidamos aquele homem para entrar conosco e ficar hospedado mais uma noite pelo menos conosco, porque já estava tarde, né? E não podíamos deixar ele embora sozinho. É verdade. Tem perigo, né? Então, aquele homem foi, aceitou o convite, entrou. E quando chegamos, fomos até a mesa do jantar. Aquele homem foi e pegou o pão. E sabe o que ele fez, crianças? Ele deu graças a Deus e nos entregou o pão. Naquele momento, os nossos olhos se abriram. Aquele gesto era muito comum. Sempre eu via aquele gesto em todas as ceias que fazíamos. Aquele cara era Jesus, aquele homem era Jesus. Mas de repente, quando descobrimos, puf, sumiu. Sumiu. Nós olhamos um para o outro e falamos, cara, aquele homem era Jesus, ele andou conosco, caminhou conosco. Será que é por isso que o nosso coração ardia em paixão, em amor, quando ele compartilhava conosco a Bíblia, as Sagradas Escrituras? Mas percebemos que nós não reconhecemos aquele homem, porque o nosso coração estava muito triste, tinha muita tristeza. Mas quando chegamos em casa, quando recebemos a visão espiritual, pudemos ver que era Jesus e ficamos cheios de alegria. Voltou a ter esperança em nosso coração. E com isso, não guardamos só para a gente. Nós corremos e voltamos para Jerusalém e contamos para os outros discípulos tudo o que tinha acontecido. Quando chegamos lá, todos, em euforia e alegria, disseram, Jesus está vivo! Ai, crianças, Jesus é demais. Então, hoje, eu peço para vocês, recebam Jesus nas suas vidas, nas suas casas. Receba esse presente que é a visão espiritual nas suas vidas, para que assim vocês possam ter, receber, viver e experimentar o sobrenatural de Deus. Crianças, mas eu tenho que ir embora. Outra hora a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada. Gente, que surpresa maravilhosa Jesus fez para os seus amigos. Eles estavam lá tristes, que acharam que nunca mais veriam Jesus, que tudo tinha se acabado. Mas não, Jesus foi ao encontro deles naquele dia tão triste e falou com eles. E eles não reconheceram de tão tristes e preocupados eles estavam. E aí, Jesus fez uma coisa que parecia muito comum. Jesus sempre fazia uma oração de gratidão antes de comer. E naquele dia, lá na casa do discípulo, na vila de Emaús, na hora em que eles iam comer juntos, o que Jesus fez? Jesus agradeceu o alimento e repartiu com seus discípulos e... Uau! Os olhos deles foram abertos para reconhecer que era Jesus que estava com eles. Jesus estava vivo. Que experiência mais linda! Mas aí, puf, Jesus desapareceu, sumiu na frente deles. Nem nos melhores filmes do Steven Spielberg consegue imitar esses efeitos especiais que Jesus sabe fazer, né? Uau, eu fico aqui pensando, por que eles não reconheceram Jesus? Olha, eles haviam caminhado com Jesus 3 anos, ouviam sua voz todos os dias, viam o rosto amável de Jesus o tempo todo, mas naquela hora mais difícil, eles não reconheceram Jesus. E aí eu estava pensando sobre isso
E o Senhor falou comigo 3 coisas. 3 coisas que impediram os discípulos de ver que era Jesus que estava com eles. E eu quero repartir com você e com a sua família, para que vocês não deixem essas 3 coisas impedirem vocês de terem uma visão espiritual bem aberta. Vamos lá? Olha, primeiro, eles não reconheceram Jesus porque eles estavam olhando para a sua tristeza. Eles caminhavam angustiados e desanimados em direção à casa deles, conversando sobre as coisas horríveis que eles tinham visto aquelas pessoas fazerem com Jesus. O coração deles estava cheio de tristeza por causa da morte do amigo Jesus. Sabe, crianças, às vezes nós vivemos uma situação em que às vezes a nossa família nos deixa tão tristes, amargurados, que nós só conseguimos pensar no tamanho da nossa tristeza. Não conseguimos ver mais nada. Achamos que nunca mais nós vamos sorrir ou nos alegrar. Mas Jesus quer que nós olhemos para além da tristeza. Ele quer que olhemos para Ele. Porque se vemos Jesus, vemos a alegria chegando de novo. Para onde você e a sua família estão olhando? Vocês estão olhando para a tristeza? Olha, o segundo motivo pelo qual aqueles discípulos não reconheceram Jesus é porque eles estavam olhando para os seus problemas. Jesus se aproximou deles e perguntou o que tinha acontecido. Eles acharam um absurdo alguém não saber sobre o que estava acontecendo em Jerusalém. Eles começaram a contar para Jesus o que tinha acontecido. Eles abriram o coração para uma pessoa que eles achavam que era um estranho. E ali eles estavam ali contando os problemas deles. Jesus quer que a gente conte para Ele os nossos problemas. Às vezes, nós vivemos uma dificuldade e nós contamos para um tanto de gente, mas nos esquecemos de ir até Jesus e contar para Ele a nossa dor. Ele quer que a gente olhe e veja que Ele está perto. Então, se Jesus está perto, crianças, a solução também está perto. Não há problema impossível para o Senhor. Não há nada impossível para Ele. Vocês estão com um problema aí na sua casa? Olhe para Jesus. Ele quer ajudar vocês. Para onde vocês estão olhando? E o terceiro motivo que eu percebi, que aqueles discípulos não reconheceram que era Jesus, é porque eles estavam com medo. Eles estavam olhando para o medo no coração deles. E aí, eles perderam a fé. Quantas vezes Jesus conversou com os discípulos, dizendo o que ia acontecer, gente? Olha, ele contou que ele tinha uma missão, ele contou para os discípulos que ele seria morto, mas que ele iria ressuscitar, que ele era a ressurreição e a vida. Aqueles discípulos tinham visto tantos milagres, tinham experimentado do poder de Deus, curando as pessoas, levantando os mortos, multiplicando o pão, controlando até o vento e o mar. Mas naquele momento difícil, eles deixaram de olhar para Jesus e olharam para o medo que eles sentiam. E o medo, então, ficou maior do que a promessa. Já aconteceu isso com você também? Já? Ficar com tanto medo de alguma coisa que o medo cresce, cresce e fica maior até do que a sua confiança em Deus? Então, o que nós podemos fazer para receber este presente que Jesus quer deixar na nossa casa? Como nós podemos receber o presente da visão espiritual? Primeiro, olha, nós precisamos guardar. Jesus também fala conosco. Assim como os 2 amigos que sentiram o coração queimando no peito, assim sentimos também Jesus falando conosco. E quando Jesus quer que a gente faça algo, ou até mesmo quando fazemos algo que o desagrada, nós podemos sentir no nosso coração queimando. Nós devemos prestar atenção à sua voz. Todos aqueles que são amigos de Jesus podem reconhecer a voz dele. Então, nós precisamos guardar o que Jesus fala conosco. Guardar a palavra de Deus no nosso coração. Eu quero desafiar você a memorizar a palavra, para você se lembrar do que Jesus já prometeu para você. Então, a segunda coisa que nós temos que fazer é lembrar. A gente só pode se lembrar de algo que a gente já sabe, não é mesmo?
Eu só posso me lembrar do que eu guardei. Então na hora que eu preciso, eu vou lá onde é que eu guardei aquela coisa e eu pego porque eu me lembrei onde eu guardei. É assim com os ensinos de Jesus. Nós estamos aprendendo não só histórias bonitas, mas palavras que, quando são lembradas, acionam fé no nosso coração. Como posso confiar em Jesus se eu não guardei no meu coração uma palavra sobre isto? Não é verdade? Então, a segunda coisa que nós temos que fazer é lembrar. E a terceira coisa que nós precisamos fazer para ter uma visão espiritual é declarar fé. Quando nós temos fé em Cristo, nós podemos ver os seus milagres sendo operados em nossas vidas. Se você tem fé, você vai ver pessoas sendo curadas. Você vai ter solução para os seus problemas. Paz na sua vida, união na sua família. Crianças, Jesus veio para nos dar uma vida feliz. Tudo o que precisamos já existe no reino espiritual. Quando usamos a nossa fé, as bênçãos começam a ser derramadas em nossas vidas. Por isso, não devemos olhar para as dificuldades, mas devemos olhar com fé as promessas que Deus tem para nós. E devemos declarar essas promessas todos os dias com a nossa boca, crendo que elas vão se cumprir nas nossas vidas. Família, para onde vocês estão olhando? Vocês estão olhando para a tristeza? Vocês estão olhando para os problemas? Vocês estão olhando para o medo? Ou vocês estão olhando para Jesus? Hoje nós vamos orar juntos, declarando que nós vamos guardar tudo que Jesus está nos ensinando, para que na hora da necessidade a gente se lembre quem Jesus é, se lembre do seu poder e a gente declare em fé que nós vamos vencer todo o problema, toda a tristeza e todo o medo no nome de Jesus. Recebam hoje visão espiritual. Ore comigo assim: querido Deus, em nome de Jesus, eu recebo pela fé essa palavra. Eu quero declarar que os meus olhos espirituais estão abertos para eu perceber que o Senhor está perto de mim, como o Senhor prometeu que está todos os dias da minha vida andando comigo. Eu quero declarar que eu recebo essa palavra, que eu creio na sua palavra e que em nome de Jesus, os meus olhos espirituais estão abertos para contemplar o Senhor e os milagres do Senhor ao meu redor. Em nome de Jesus, eu quero perceber a movimentação do Senhor na minha vida, na minha casa, no meio dos meus amigos. Eu quero perceber que o Senhor está perto de nós. E eu oro assim sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos que estão nos assistindo hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você orou assim comigo? A sua visão espiritual está aberta. Você pode ver com os olhos da fé o Senhor agindo na sua casa? Então, vamos para a nossa viagem missionária? Semana passada foi Gabão e essa semana é Gâmbia. De onde está saindo esse tanto de país que eu nunca tinha escutado falar? Gâmbia é um país bem pequeno que está na África e que é muito visitado e conhecido pela sua hospitalidade e simpatia. Não é por acaso que eles chamam a Costa dos Sorrisos. As crianças, principalmente, são muito legais. Elas gostam de brincar, elas gostam de conhecer pessoas, elas gostam de abraçar. Aqueles que visitam o país podem conhecer uma escola e ver como vivem as pessoas naquele país. Gâmbia é um país lindo e que está passando por problemas econômicos muito grandes. Os problemas são tantos que eles se declararam uma nação islâmica para conseguir apoio financeiro, para que a nação consiga mais ajuda e mais recursos. Eles precisam de muita ajuda, e uma ajuda que só pode vir do céu, mas eles estão procurando essa ajuda em outros lugares. Nossa oração hoje é para que essa nação conheça a Jesus, que pode nos dar o que comer, o que vestir, e que pode encher o nosso coração de alegria e nos dar a salvação. Junte com quem está perto de você, se concentre em Jesus, porque nós vamos fazer uma viagem de oração juntos. Deus, hoje nós oramos por essa nação chamada Gâmbia. Nós clamamos por todos os problemas econômicos que eles estão passando ali. Todas as pessoas que não estão tendo o que comer, que não estão tendo o que vestir, que estão passando por dificuldades. Pai, levante pessoas com o coração cheio de paixão por Jesus para alcançar essa nação e levar a Tua palavra naquele lugar.
nós sabemos que o Senhor Jesus pode prover todas as nossas necessidades. Então nós clamamos para que o Senhor possa prover tudo o que eles precisam e que essa nação mude a sua cara e que eles mudem a sua realidade e que eles vivam um novo tempo, um tempo vivendo o reino do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, nós estamos vivendo momentos incríveis aqui no Conexão Família. E eu oro para que você e sua família fiquem de olhos bem abertos, para não perder nada, nadinha mesmo, do que Jesus preparou para vocês serem muito, muito mais felizes na sua casa. Você pode participar hoje da nossa salinha virtual. E receber um roteiro bem legal de devocionais para vocês fazerem juntos durante a semana. E lá na salinha, você vai participar também de uma oficina incrível com a tia Flávia. Ela e a família dela fazem uma oficina que se chama Família Conectada em Ação. E na nossa salinha você vai se encontrar com os amigos da sua idade. Você vai fazer novos amigos e orar uns pelos outros. Vamos lá? E eu estou esperando seu vídeo falando os nomes dos livros da Bíblia de cor. Combinado? Poste, marque a nossa igreja, @uma igreja da família, e assim você vai receber uma surpresa bem legal. Papai e mamãe, titio, titia, todo mundo pode participar também. Combinado? Manda fotos da sua família assistindo o nosso culto online para a gente postar na Galeria Conexão Família lá no nosso Instagram. Então, crianças, eu já estou indo. Que você tenha uma semana incrível, com os olhos bem abertos e vivendo tudo que Jesus está ensinando para você, Beijo no coração e até a próxima semana. Eu espero você aqui. Tchau, pessoal! Hora de acordar, de almoçar, de estudar e de falar com Deus. Por isso, se eu não marcar um tempo especial, passo o dia sem falar com meu papai do céu. Ele fala comigo, ele é meu amigo. Escreveu pra mim uma carta de amor. Por isso, nunca deixo minha Bíblia pra lá. Ela vai comigo pro cantinho de orar. Mas eu gosto de cantar pra ele. Sei que ele gosta de cantar comigo. Abro minha boca grande e digo: te amo, Jesus. O meu cantinho se acalma quando começo a orar. Ele fala ao meu coração, traz paz e tira a confusão. Eu converso com o Pai de amor.